Boa Muito noite bom. para quem está chegando agora. A live de hoje vai ser diferente. Temos aqui um convidado, né, Júlio? Isso Temos aqui aí. um convidado especial. Vamos falar de uma parte de uma área que todo mundo gosta, que é de trabalho, profissão, empresa. É isso aí. Fazer funcionar, né, Júlio? Exatamente. Prosperidade, né? Prosperidade. Prosperidade. Eu acho que é o que a gente mais busca, deve ser o que mais você também vê as pessoas buscando, né? No, É, com as constelações, né? é, E aí a gente também ajuda nesse sentido. sim. A constelação tem uma gama grande, né? Mas é incrível como realmente as pessoas buscam esse olhar da profissão, esse olhar do dinheiro, né? E das empresas. O que também faz com que o nosso trabalho agora se junte, né? Então, Sim. fala para mim, vou apresentar você. Estou Legal. tentando aqui fazer a. Normalmente eu me apresento, estou acostumado a fazer essas lives sozinha, né? Mas Ah, vamos lá. Para quem não conhece, tá aqui, ó, meu amigo, marido de uma grande amiga, é Júlio Bertin. Agora eu vou ter que ler o seu currículo. Esse currículo é maravilhoso. É formado em Física, adoro, na Unicamp, pai do Nicolas, da Laura, casado com a minha grande amiga Bruna. Possui mais de 20 anos de experiência de trabalho em multinacionais. Achei top isso. E atualmente é gerente comercial em toda a América do Sul, gerenciando equipes em quase 10 anos. Apaixonado pelo desenvolvimento humano, adoro. Dedicou-se a esses estudos nos últimos 8 anos, aplicando todo o aprendizado de sua vida pessoal e profissional. Seu propósito é ajudar empresas e profissionais a incorporarem uma nova abordagem relacional, desenvolvida a partir das suas próprias vivências cooperativas na, na corporação, né? Então, foi muito legal. Eu conheço muito você, né, Júlio? Mas através da Bruna. Aí quando eu li o seu currículo, falei, poxa, que legal. Então, realmente, temos muito a conversar e a acrescentar aí nessa live de hoje. Seja bem-vindo. legal. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Bom, para mim é uma honra, é um prazer, né? Ter esse bate-papo contigo. Sabe que te admiro bastante. E ter essa chance de ter essa conversa e juntar aí, né? Os mundos que a gente está trabalhando é bem legal. Bom, posso fazer uma apresentação também? Preciso Pode retribuir a fazer. gentileza, né? Então tá bom. Vamos ver. Puxa vida, agora eu vou ter que caprichar aqui também, né? Bom, vamos lá. E aí, para as pessoas que estão me seguindo, né, que eventualmente ainda não conheçam a Patrícia, Patrícia Nadi é a mãe do Vitor, né? Ela é dentista de formação e em atividades, né? Cabe ressaltar, mas Super. que, né, que manda bem pra caramba, inclusive, em cirurgia e tudo mais, uma ótima dentista. Sim. Mas que também há 8 anos atua na área de constelação familiar, né? Ela é uma grande estudante, porque fez várias formações, várias especializações, tanto em odontologia, foi aí que ela conheceu minha esposa, em uma delas, né, a Bruna. Em uma delas, as especializações, não as esposas, né, Paty? Senão as pessoas vão confundir aqui, né, pelo amor de Deus. E além, né, desses estudos na área de odonto, também 3 formações na área de constelação familiar, pós-graduação, inclusive pós-graduada, né, por várias instituições, sendo a Hellinger Schule. Eu até estudei como falar, hein? Né? Deu certo? Deixa eu ver se eu tenho o Wi-Fi certo aqui. Tô. Achei que eu tava no Wi-Fi errado. Falei, será que o meu tá travando? Vamos lá. Falou Deu certinho. uma pequena Understream. tremidinha. Você viu só? Então,
uma pós-graduação pela Hellinger Schule. Esteve na Alemanha, que foi uma surpresa enorme na época, a gente estava acompanhando, em 2017, 2018, com o casal Bert e Sophie Hellinger, né? E não bastasse toda essa trajetória, é professora, formadora em constelação familiar e criadora do curso Fluxo da Vida, e vem formando já bastante gente, já está na terceira turma e com certeza há de ter muitas outras. Então, um prazer falar contigo, apresentar aqui, e aí, bora começar, né? É isso aí, Júlio. Eu tô vendo o pessoal chegando aqui. Alguns eu conheço e sei que são empresários. É, Vi aqui a Ivete, o pessoal entrando. Então, para você que tem empresa, que está aí nesse desenvolvimento da sua profissão, fica nessa live até o final. Traz aqui sua dúvida, sua pergunta, porque aqui nós temos duas abordagens, mas com o mesmo intuito, com o mesmo caminho, que é esse desenvolvimento para que a sua empresa, para que o seu trabalho funcione, para que você possa prosperar. Então, hoje, a gente vive uma era, né, que a gente busca muitas formas de fazer com que o nosso trabalho funcione de forma proativa. Não só sair de casa, trabalhar, fazer o que tem que fazer. Então, eu sou super fã e acredito que todas as formas que a gente tem de agregar conhecimento, ferramentas, é válida. Então, quando o Júlio me fez esse convite, eu aceitei de cara. Não foi tão fácil achar essa data, né, Júlio? Mas Sim, estamos aqui. E aí, vamos lá, Júlio. Eu vou falar rapidamente como que a constelação ela pode atuar nessa área de empresas. Às vezes as pessoas escutam assim, constelação familiar ou constelação sistêmica, e acham que só vai aplicar na parte da família. Mas vamos lá, o que que esse ser, chamado Bert Hellinger, ele observou? Que se a pessoa não está por inteiro na sua vida, na sua alma, ela não está totalmente disponível no seu trabalho. Para começar isso, tá? Então, se eu tenho aqui questões que ficaram para trás, que desarmoniam aí as leis da vida que ele descobriu, eu tento ir para o meu trabalho, para minha profissão, para minha empresa, mas de forma inconsciente, eu estou lá boicotando a mim mesmo, tá? Então, a constelação, ela atua nesse nível, que é no nível da pessoa, para que ela esteja ali pronta, mas também existe um trabalho dentro das empresas, aonde pode se constelar o produto, onde pode se constelar a hierarquia, os lugares, os cargos, o que é visto, o que não é, aonde que está a força e aonde falta a força. Então a constelação ela traz nesse nível um pouco até espiritual, né? Esse alinhamento das forças da onde eu posso ou não caminhar naquele momento. Então é muito legal diante da estava vendo da parte relacional, a questão da hierarquia, porque o que Beth descobriu, eu fiquei depois, eu já vou dando spoiler aí. Mas existe também uma visão da constelação nessa questão de como as pessoas se relacionam dentro do trabalho. Então, a constelação, ela traz esse olhar para as empresas. Existe até um livro de Bert, aqui, ó, As Leis Sistêmicas na Assessoria Empresarial. É muito legal, interessante para a leitura, para quem quer se aprofundar nessa área. E é isso. Diga aí para mim como é que funciona o seu trabalho aí, Júlio. pô, muito bom. Bom, Patrícia, contando um pouquinho para as pessoas, né? Até porque eu vejo que para muita gente o termo inteligência relacional é uma coisa nova, né? Então, Legal. de onde vem inteligência relacional, né? Foi uma construção de coisas ao longo da minha carreira, né? Então, assim,
nos últimos 8 anos eu venho estudando muito sobre desenvolvimento humano, ao mesmo tempo que eu também vim atuando na empresa, né, no mundo corporativo, tendo equipe, um mundo de coisas, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a cada curso que eu fazia, eu percebia que eu podia trazer mais coisas para o meu dia a dia, tá? Mas ao mesmo tempo eu percebia que para grande parte das pessoas, não só da minha empresa, mas enfim, em geral, as pessoas não tinham o hábito de usar esses conhecimentos, né? Aí, aliás, fica uma curiosidade aqui, né? Você sabia que somente 5% das pessoas guardam os conteúdos dos cursos que fazem? Essa é a estatística, tá? Ou seja, então assim, a grande maioria, né, a maioria esmagadora do conhecimento que se obtém em cursos dentro da sala de aula, depois de alguns poucos dias, ele simplesmente já está esquecido, tá? Então, o que aconteceu foi que eu fui trazendo isso para o meu dia a dia, explicando isso para as pessoas, né? Porque eu tive uma trajetória muito longa, fiz muitos cursos, e alguns colegas me perguntavam, Júlio, o que você, né? Que mais que você foi lá? Por que mais um? E por que mais outro, né? Então, eu passei a explicar isso para as pessoas, o que era, né, que eu via em cada curso e o que eu poderia trazer. Então, eu fazia um resumo daquele último curso que eu tinha acabado de fazer, vamos dizer assim, e explicava para as pessoas a utilidade das coisas que eu tinha acabado de aprender. Então, eu fui gradativamente aprendendo a traduzir as coisas que eu aprendia de uma forma a convencer as pessoas da utilidade daquilo. E boa parte disso tinha a ver com a questão de como se relacionar com as pessoas, né? Então, eu estudei muito programação neurolinguística, PNL, e também Enneagrama, né? São as minhas maiores formações, e ambas, claro, né, dentro de um universo de coisas, mas uma parte de cada uma delas ajuda a entender um pouco sobre personalidades, padrões, comportamentos e tal. Então, a partir disso, eu passei a usar esses conhecimentos para entender as respostas das outras pessoas, as preferências, um pouco desses padrões, e entender por que, que as pessoas agiam ou reagiam de determinada forma, por que elas preferiam do jeito A ao invés do jeito B, etc, etc. E eu sempre buscando compreender e, para mim mesmo, né, explicar aqueles comportamentos a partir de uma determinada classificação, vamos dizer assim, de alguns dos comportamentos daquilo que eu estudei. E aí, a hora que eu comecei a usar aquilo, eu percebi o potencial que tem a gente ter essa capacidade de ter essa leitura para que a gente possa trazer, então, para a comunicação com as pessoas essa compreensão. A gente trazer para as pessoas essa capacidade de falar, vamos, né, entre aspas, no idioma dela, tá? Então, Legal. assim, eu gosto de fazer uma analogia que é até estranho falar isso, afinal de contas, né? Somos adultos e, obviamente, somos faladores profissionais, né, cada um há X anos, né? 30 e pouco, 40 anos, etc., alguns até mais. Então é esquisito falar que as pessoas não sabem se comunicar. Mas eu arrisco dizer que é uma espécie de uma tentativa e erro num piloto automático que as pessoas nunca se deram conta, né? Porque o que acontece? Quando a gente olha por essa ótica dessa visão dos comportamentos, a gente percebe que às vezes as pessoas, por não compreender e não usar isso, acaba havendo um choque, uma colisão. Então, a analogia que eu faço é que como se pessoas de diferentes padrões, é como se um falasse português, o outro falasse espanhol, e a gente, no fim das contas, na vida, a gente fala portunhol entre nós. Então, como um belo portunhol, muitas vezes a gente acerta, muitas vezes a gente compreende errado, Sim. certo? Aí é a origem dos desentendimentos, vamos dizer assim, entre algumas pessoas que começa muito suavemente, mas aos poucos ele vai tomando corpo, vai se acumulando, vira uma irritação, vira, né? E as coisas aos poucos o copo vai enchendo. Isso é um problema que poderia ter sido evitado se as pessoas conseguissem falar.
Então, a inteligência relacional é como Peraí, se a tá gente cortando aprendesse a um falar o pouco. idioma aí. Tá cortando um pouco para mim, Júlio. Ah, tá, você está me ouvindo? Tá, Acho que voltou aqui, né? tá cortando bastante. Agora voltou. Tá, eu vou Agora tentar voltou tirar o para meu. mim. É? Tava cortando bastante. Agora voltou. Agora tá aí, ó. Ah, legal. Tá bom. Legal. Eu vou tentar tirar o Wi-Fi aqui, ó, e vou pelo. Pelos dados móveis, é boa. Veja isso. Como é? Tá tudo bem Vamos. agora? Estamos, estamos ao vivo? Parece que sim. Agora acho que tá bom. Estamos ao vivo, Legal. é ótimo. Tá? Bom, então basicamente é isso, né? Quer dizer, isso é inteligência relacional. Eu acho que nessa explicação, eu acho que já dá para a gente entender, então, Não, eu achei a importância. sensacional. Eu acho que eu vou precisar disso. Porque eu brinco que eu e o Juliano, a gente não fala a mesma língua. Literalmente. Porque a gente vai fazer um passeio em Foz do Iguaçu e o menininho veio vender um brigadeiro. E ele falava. E eu falei para ele, eu não entendi o que você falou. E o menininho repetiu. E eu falei, caramba, já estava sem jeito de falar para o menino. Fala de novo que eu não estou te entendendo. Não estou entendendo. O Juliano não parou, sério. Falou assim, nossa. Ele falou, meu nome é fulano de tal, eu fiz isso, aquilo. Eu falei, não agora. Está provado. Embora falemos português, não falamos a mesma língua. Você vê? Literalmente. Porque ele compreendeu. E às vezes eu falo de forma clara e ele não entende. Gostei disso, hein? Eu acho que Gostou? dá match no relacionamento, não só nas empresas. Viu, gente? Achei isso bom aí também. Fantástico. Na Legal. verdade, assim, né, Patrícia, a ideia, né, eu trouxe esse trabalho justamente para complementar. O foco do meu trabalho é ajudar as pessoas em ambos os lados, seja a vida pessoal e a vida profissional. Afinal de contas, quem aprende, né, ou quem desenvolve as suas competências de relacionamento interpessoal tem os benefícios na vida pessoal, no seu círculo, né, familiar, amizade, mas também tem no profissional. Então, não importa por qual dos dois lados a gente começa, sempre vai ter, né, o resultado também chegando do outro. E é aí que eu entro, né? É aí Exatamente. que eu entro também. É, tem dois lados, né? Para quem está aqui já conhece constelação familiar, sabe que a constelação ela atua olhando. Boa noite aí, Cita. Para quem está emaranhado aí dentro das suas questões familiares e quando chega para trabalhar, não está totalmente disponível. A empresa fica emaranhada. Todas questões que prendem e impedem a prosperidade. Mas não é só constelar. Às vezes a pessoa vem e faz uma constelação e a empresa começa a melhorar. Mas ela abre espaço para buscar técnicas. Quantas vezes eu recebo pessoas aqui, eu falo, mas você já fez um curso financeiro? Você já fez um. Porque uma coisa é você constelar e tirar aquilo que te impede de buscar. Outra coisa é você estar indo buscar, né? Sim. Então eu sempre coloco isso, porque uma coisa é você estar indo buscar e não alcançar, aí é comigo. Porque às vezes você vai lá, faz uma PNL, faz um curso, faz não sei o quê. E para algumas pessoas isso funciona tão bem. Olha o Ju aqui, ó. Falo claro, somente não sou ouvido. Tá bom, a gente vai fazer um pessoal aqui com o Júlio depois. Aí, o que que acontece? A pessoa, umas certas pessoas conseguem se desenvolver, tipo, nossa, é isso, e vai, e outras voltam ao padrão anterior, e se afastam. Então, muitas vezes, dessas pessoas que não conseguem ir, tem bloqueios, não só de crenças, mas mais profundos de fidelidade aos pais, aos avós, bisavós. Eu já recebi pessoas aqui que estavam numa situação financeira, tinha tudo,
A pessoa falou, não, eu tenho tal cargo. Eu falei, como assim você está com problema financeiro? Né? É, Uai, não conseguia sim, assimilar aquilo. E aí, o que eu falei para ele? Nós chegamos lá, ele fez vários movimentos, mas ele caía sempre na mesma história. Na constelação, no individual, com os bonequinhos, ele estava lá ligado a um bisavô. E ele falou, nossa, eu tenho o mesmo nome desse meu bisavô. Eu falei, mas o que seu bisavô fazia? Olha, o meu bisavô, ele veio fugido lá da Itália, deixou tudo. Ele tinha muito medo de passar fome e da pobreza. Então, a constelação pode levar ele a ter consciência disso. E, de repente, se reconectar e pedir uma autorização inconsciente a esse bisavô que ele ama para tanto. conseguir. E, de repente, um movimento de liberação de crença fica muito mais fácil. Uma busca por uma assessoria libera a pessoa a, de repente, deslanchar na vida. E nós estamos aqui Sim, para isso, né? sim, sim. Eu acho que isso aí é um, né, que você acabou de comentar, é um dos exemplos, né, do que a gente consegue entender, né, do que a constelação familiar pode trazer, né, para as nossas vidas cotidianas. Quer dizer, o quanto que de fato tem algumas dinâmicas que acontecem que eu diria que até mesmo quem tem conhecimento de constelação às vezes não consegue se dar conta das dinâmicas, né? Quem dirá quem não tem, quem não conhece, né, de constelação, naturalmente não vai conseguir perceber essas coisas e o quanto esse tipo de coisa pode estar impactando. Eu diria que assim, às vezes algumas das ferramentas ou, né, desses conhecimentos que eu posso trazer, por exemplo, né, que eu acabei de exemplificar, é, podem ajudar muito algumas pessoas a alavancar a carreira ou empresários, né, empreendedores podem criar, construir, aumentar a equipe, aumentar a sua empresa, etc. Mas eu diria que às vezes por conta de situações, né, de como que você como é que você chama? Quando a pessoa tem uma. Não é situação que você fala, como que é? Quando ela tem um. Um envolvimento, um emaranhamento. Então, Lá presa, algo está para trás. É. isso. Então, imagina que ela tem, né, alguma desses emaranhamentos, essas situações, vamos dizer assim, que acaba gerando, né, esse contexto. Às vezes ela acaba não indo buscar ferramentas, né? Quer dizer, então, assim, o que eu estou buscando aqui tentar encaixar, né, uma coisa com a outra é isso, né? Às vezes a pessoa pode ter ferramentas, mas por conta dos emaranhamentos né, que aí a constelação pode ajudar a compreender e ajudar a dissolver, né? Ela não vai adiante, ou é o contrário, né? Às vezes impede que ela vá se capacitar com outras ferramentas, outros conhecimentos, e uma coisa segura a outra, né? Eu acho que essa talvez como a gente pode interpretar aqui a junção, né, dessas duas partes. No fim das contas, eu diria que é isso, né? O melhor dos mundos seria a gente conseguir juntar os dois, né? Não só os dois, né? Hoje existe tanta coisa. Eu acho que vai crescer isso aqui cada vez mais. Eu me lembro de uma história que o meu primeiro professor de constelação contou. Ele falava assim, de uma vila de cegos, que eles queriam conhecer o que era um elefante. Como eles iam fazer isso? Então, entre eles, eles elegeram alguns que iam para a estrada aonde passava o rei que vinha com os elefantes. E aí, cada um deles ia perceber o que era o elefante para contar para eles. O rei passou um certo dia e eles pediram que queriam conhecer o elefante e cada um deles percebeu uma parte do elefante. Um sentiu a tromba, outro a cauda, outro a pata, outro o corpo. Ficaram satisfeitos e foram embora. Quando chegaram na vila, aí eles estavam todos eufóricos, né? Como é o elefante?
Ah, é fino, comprido, com dois buraquinhos na ponta. E o outro falava, não, é grande, tem dois cascos embaixo. Não, é comprido e fininho. Então, no fim das contas, são as partes do mesmo elefante. Estão Sim, todos falando da mesma coisa, porém em pontos de vista diferentes. Esse é o meu olhar. Eu sou fã é, dessa história, que eu acho que tudo agrega, né? Quando a gente tem vontade de fazer, de crescer. E aí eu acho muito legal, porque o que você falou, partimos do ponto que somos adultos, né? E esse é sim, o ponto da transformação. Porque a gente só pode agir quando a gente está no lugar de adulto. E aí é outro lugar que a constelação ajuda. Porque quantas feridas e dores ficaram lá na nossa infância que nos impediram, né, de entender ou de acreditar que a gente podia assumir algum tipo de responsabilidade, ou se arriscar, ou respeitar o outro como igual, né? uhum, Então, a constelação ela traz esses traumas à tona também e pode trabalhar isso para que a pessoa venha, não, agora eu estou pronta para aprender algo. Vamos lá, né? E isso é muito perfeito. legal também. Sai daquela passividade onde a política, o mundo e os outros são culpados pelos meus problemas e chega naquele lugar de, tá bom, tá todo mundo aí fazendo tudo, o que que eu posso fazer para fazer diferente, né? E aí a gente busca esse tipo de assessoria, ajuda e vai em busca ação, né? O agir, Sim. isso está no adulto. Pô, excelente. Eu acho que quando a gente começa a entrar nesse ponto, né, Patrícia, seja por um lado, seja pelo outro, né, quer dizer, a minha trajetória no autoconhecimento, embora você também tenha feito bastante coisa, né, das mesmas formações, mas você acaba sempre olhando pelo viés da constelação, né? Claro, você usa tudo junto, né? Mas eu vejo que a gente se acostuma, no fim das contas, a buscar, né? Quando a gente entra nessa trajetória, a gente se acostuma a buscar. Então, a gente acostuma é, a olhar conhecimento como uma escada quase que sem fim. Então, você vai para uma outra, né, rodada, você vai para uma outra formação, você aprende algo novo, mas você tem a mentalidade de que aquilo não necessariamente você está chegando próximo de encher o HD, né? De encher e falar, puxa, agora eu sei tudo, né? É, talvez essa é uma das melhores explicações, né? Uma das melhores formas de você traduzir o que é sabedoria, né? É você perceber o quão longe você está de dominar tudo, embora você a cada dia tenha mais conhecimento, né? Mas, para mim, uma coisa que é muito legal, disso que você tinha falado agora há pouco, vem justamente dessa questão, que quando as pessoas começam a se abrir para buscar conhecimento, é legal porque começa a ter uma percepção de que não existe fim. Logo, não é porque, por exemplo, alguém buscou o caminho da constelação e naturalmente vai resolver ali as suas situações, né? Eu estou tentando achar a palavra que você fala. Me fugiu aqui. As suas, não é seus problemas, tem uma outra São palavra que você as usa. questões, são as questões. Questões aí, exatamente Questões. era essa a palavra. Quando a pessoa começa a trabalhar e dissolver as suas questões, né? é, ela não necessariamente vai olhar e falar, puxa, agora está tudo resolvido. Até porque, eventualmente, ela conseguiu dissolver algumas coisas, mas, por exemplo, para que ela possa crescer com a empresa ou na carreira, etc., ela vai também poder acelerar esse processo com outro tipo de conhecimento, com outro tipo de ferramenta, outro tipo de bagagem. E aí pode vir uma mentoria, pode vir um curso, pode vir alguma coisa que ensina, né, algo
que te faz acelerar o processo. Então, eu acho que esse que é o ponto mais legal, né? Eu acabei dando uma volta ali para chegar nesse ponto, mas para mim o legal é isso, é que a gente está envolvido, né, com pessoas que estão acostumadas a buscar conhecimento, estão acostumadas a agregar mais ferramentas, vamos chamar assim, com bastante carinho, né? Constelação, autodesenvolvimento e tantas outras coisas, né? Conhecimentos que a gente pode chamar de ferramentas, né? Então, para mim, essa é uma leitura e nós somos pessoas que, de certa forma, somos felizes porque temos ao nosso redor pessoas que estão habituadas a, a pensar dessa maneira, já estando abertas, né, a buscar o próximo nível, buscar o próximo passo. Mas me E é conta isso uma aí. coisa. Ó, eu acabei falando bastante coisa, mas eu queria te perguntar o seguinte, vamos lá. Conta para mim aqui, ó, você tem com certeza várias histórias, né, de várias constelações que você facilitou, mas o que você pode trazer alguns exemplos, algumas coisas assim de pessoas ou de equipes que conseguiram, né, superar desafios a partir de situações, né, de questões que foram, né, abordadas em constelações. Eu tenho eu tenho uma situação que a gente constelou de uma empresa que era outra, não é uma escola, é uma clínica de atendimento de crianças autistas. Até essa pessoa me segue até hoje, somos amigas. Quando ela começou esse trabalho, ela só tinha o consultório, hoje ela tem uma rede de empresas e faz muitos cursos que agregam. Ela é à frente, ela entrou com muita força nesse campo. E aí Legal. ela veio, ela tinha uma dificuldade e um cargo. Você imagina uma pessoa que tem um monte de clínicas, ela não conseguia contratar profissionais para aquele cargo. Eu tinha um problema com aquele exato cargo. E aí, o que a gente faz na constelação? Através de um campo de conhecimento, as pessoas entram como representantes e elas vão sentir no corpo, né? Então eu coloquei lá um representante para o cargo, um representante para um possível candidato, para os outros cargos, e automaticamente a gente faz ali um diagnóstico. O que acontecia? A pessoa que estava como gerente se colocava no lugar dela. Então, ali, segundo a constelação, existe uma quebra de hierarquia. E eu disse para ela, o lugar que ela ocupa, ela acredita que está no seu lugar. Ela falou, realmente, ela tem essa postura, que ela quer assumir o meu lugar. Eu tenho que ficar o tempo todo me impondo ali no meu lugar. E aí, o que acontecia? Essa pessoa não conseguia trazer alguém para ali porque ela não confiava no que a dona estava fazendo. Então, fizemos toda a constelação, um olhar, colocamos as pessoas nos devidos lugares, mas todos os funcionários estavam desconfortáveis, até que eu peguei essa pessoa que queria ocupar o lugar dela e tirei da sala. Todos falaram, ufa, que alívio. E quando essa pessoa saiu da empresa, aquele cargo foi ocupado e tudo se resolveu. Então, às vezes, em uma constelação, a gente consegue fazer um diagnóstico da empresa. Então, todas as vezes que ela tem uma questão assim, ela traz para a constelação, para trazer um diagnóstico desse campo, que é inteligente, e vai mostrar algo aí, tá? Caramba, Então, que esse é um legal. caso bem de empresa. Quando eu faço um trabalho com empresa, às vezes eu chamo só a empresa e todas as questões. Às vezes ela quer olhar o produto, a aceitação do mercado, a posição de um funcionário em cada cargo, sócios. É muito interessante você olhar a ordem que você consegue colocar e o que, às vezes, de um funcionário que foi demitido de forma injusta Aham. afeta
todos os outros funcionários, até que aquilo seja reordenado. Então, Caramba. dá para colocar várias questões, é bem rico, né? Eu só vou responder uma pergunta que veio aqui da Uhum, Cissa, tá, Júlia? A constelação familiar abre a porta, porém, ao entrar na sala, temos que fazer uma limpeza. Não há necessidade. A constelação familiar é um campo de memórias, é um campo de informações. Todas aquelas memórias e informações que estão disponíveis vão se mostrar ali. É uma mistura de algo religioso que está sendo feito na constelação, mas que não é real. Então não há necessidade. Se a pessoa sente que precisa, que quer, cada um trabalha em harmonia dentro da sua crença, tá bom? Só para responder isso aí e desmistificar. Eu gosto muito de constelar de pé no chão, sabe, Júlio? Então, às vezes as pessoas falam, não, vem na constelação, tem que ficar de pé no chão. Eu falo, não, tem um tatame de EVA. Você não vai sapatear o meu tatame. Então, na uhum. verdade, as pessoas misturam com outras coisas. Mas pode ficar tranquila, não há essa necessidade. Vamos lá, Júlio. E você? Conta pra mim uma experiência sua. Vamos lá. Pô, é legal. Bom, na verdade, assim, um pouco disso que eu comentei no início, né? A cada dia que eu falo um pouco sobre isso, que eu conto um pouco dessa história, né? E mostro essa definição do que é a inteligência relacional, eu vou agregando algum exemplo, algum detalhe, né? Essa foi a primeira vez que eu falei do exemplo do espanhol e do português, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que, na verdade, tudo isso veio de uma experiência real, de uma experiência prática, né? Então, assim, o legal é quando a gente consegue observar as características das pessoas, né? Então, eu, por exemplo, passei, na época, né, que eu exerci o cargo de gerente comercial, eu contratava pessoas, eu precisava definir descrições de cargo, por exemplo, né? Então, ao identificar uma determinada vaga, eu já identificava qual era o perfil dessa pessoa, né? Um exemplo, para a área que eu atuava, comercial, tipicamente são pessoas muito sociais, muito comunicativas, abertas ou extrovertidas, né? Por exemplo, tá? E você acaba vendo, então, que algumas dessas coisas têm uma certa correlação, né? Por exemplo, quando a gente tem... eu estou tendo uma visita aqui, ó. Quer ver só? Vem cá. Vem falar oi aqui, vem. É que agora ela não me escuta, né? Vem só falar oi Ela aqui pra mim. vai conhecer. Oi, Olha lá, ela veio aqui conversando, mas... Espera só um minutinho. tá Tá, tímida. ela tá tímida. Bom, Tímida. desculpe, né? Voltando aqui. Tranquilo. É a, é a minha pequena de 5 anos. Ela veio. Isso. Bom, então assim, Patrícia, acaba que quando a gente começa a identificar, voltando um pouquinho no exemplo desse perfil, né, de profissional, pessoas da área comercial tipicamente são muito comunicativas, são muito extrovertidas, são muito sociais, mas são pessoas que normalmente não têm uma aptidão para seguir processos, elas gostam de improvisar, né? Elas não são de processos, entende? Então, se você pega uma pessoa como essa e pede para ela seguir uma sequência toda bonitinha e tudo mais, você acaba com essa pessoa. Tá? Então, por quê? Porque quando você coloca alguém para atuar dentro das características, né, que a gente tem várias coisas que a programação neurolinguística chama de metaprogramas, né, que são classificações de comportamento, né, como as pessoas reagem a determinadas situações, sempre tem um jeito, né, coluna da direita ou da esquerda, vamos dizer assim. Então, se você pede para a pessoa atuar, né, do lado oposto, uma analogia que eu posso trazer é como se você é destra, você usa a mão direita, certo? Certo. Tá. Imagine você, por exemplo, ter que escrever o dia todo com a mão esquerda. Ia ficar Você consegue super imaginar? cansado. Você É, consegue imaginar o quanto de energia vai te drenar? Né? Isso é meio óbvio, legal, mas
às vezes a gente se coloca numa situação de estar escrevendo, entre aspas, com a mão esquerda, ao se colocar para se comportar, ou às vezes né, um líder está pedindo para uma pessoa atuar numa área que não é dela. Então isso acontecia na minha equipe, muito no início, a gente ainda não tinha, né, esses conhecimentos, foi exatamente na época que eu comecei a fazer os cursos e tal, e eu percebi que assim, eu tinha uma equipe que trabalhava, né, pegava todo o processo de ponta a ponta, cada pessoa cuidava de tudo do seu grupo de clientes. E eu percebi que tinha uma pessoa que eu pedia para ela se comunicar com os clientes, etc, etc, só que ela era introvertida. Então, tudo que eu pedia para ela falar, ligar, ela escrevia uma mensagenzinha curtinha. E aquilo me incomodava, porque eu sou de falar, você entende? Só que ela, se eu forçasse ela a falar, até que quando eu percebi no curso, falei, opa, peraí, eu peguei, dividi aquelas etapas do processo, deixei ela sozinha para cuidar de uma etapa e peguei todos os outros membros da equipe para fazer a parte inicial, que é falar com o cliente, é mandar proposta, é negociar, etc. E a hora que fechava o pedido, fazia um e-mail, agradecendo o cliente, ela entrava no circuito a partir desse e-mail e cuidava do resto. E a pessoa voltava a falar com pessoas e ela cuidava dos processos. Então ela não precisava falar com quase ninguém. Tudo dela era no WhatsApp ou por e-mail, etc. Ela estava no melhor dos mundos. Enquanto que os outros, por não ter que ficar colocando as coisas no sistema, preenchendo, etc. e tal, também estava feliz, satisfeito. Por quê? Porque ele deixou de fazer uma coisa que não era do perfil. Né? Então, acho que esse é um grande exemplo que eu costumo trazer do quanto essa inteligência sobre padrões pode ajudar nos relacionamentos. Porque, vamos pegar esse Isso mesmo é exemplo dela. moral, né? Eu, como líder, estava muito insatisfeito com a resposta que eu tinha dela das coisas do jeito que eu pedia. Apesar de eu, hoje, saber que eu também estava olhando as coisas por um ângulo errado. Mas sem saber, naquela ocasião, eu estava a ponto de demiti-la. Eu estava muito satisfeito com ela. Quando eu consegui perceber, veja como que o relacionamento estava começando a ficar, né, chegar num nível de estresse mais elevado. E aí, com essa mudança, todos nós conseguimos baixar o nosso nível de estresse ou de preocupações, porque cada um passou a escrever com a mão certa, né? Vamos dizer assim. Então, acho que esse é um dos maiores Isso, exemplos. eu achei isso genial. Se você conseguir fazer isso de forma consciente, boa parte dos conflitos mesmo acabam, né? Porque um dos prefeitos da PNL, inclusive, né? A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, quando a gente quer comunicar algo e o outro não entende, é a gente que tem que mudar o jeito de fazer. Isso é muito Perfeito, legal. perfeito, tá? Eu acho que é para a vida, porque o outro é o outro. Não dá para mudar todo mundo do jeito que a gente quer, né, Ju? Exato. Imagina uma empresa grande que tem não sei quantos mil funcionários, se vai conseguir trabalhar ou contratar todo mundo no mesmo padrão. Jamais vai acontecer. Então E eis uma precisa questão. saber onde colocar cada um, né? Sim, Diga aí. mas essa que é outra questão. Não existem padrões, né, melhores ou piores. Né? Não. Não. Existem os padrões ou as pessoas com as habilidades adequadas para as funções adequadas. Eu, por exemplo, não poderia nunca imaginar de ser dentista. Para mim, não dá. Agora, talvez você pensar em ser física também não, né? Enfim. Então, é um pouco disso, né? Eu acho que a grande questão é quando a gente começa a entender isso, por isso que entra, né, e começa a se chamar inteligência relacional, que você passa a ter uma inteligência de como essas dinâmicas acontecem a partir desses traços de personalidade ou traços comportamentais e a gente inteligentemente, intencionalmente passa a escolher quais são os mecanismos mais adequados para comunicar com outra pessoa. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui, tá? Existem pessoas que são mais
comunicativas, ou mais abertas, ou extrovertidas, como, né, falam em algumas nomenclaturas, e tem as que são a coluna oposta, que são os mais introvertidos, ou, né, mais fechados, ou menos comunicativos. As pessoas que falam menos normalmente se cansam ao ouvir demais. Só que quem está no piloto automático, que não conhece, não tem desenvolvido essa inteligência de compreender esses padrões e querer usar, os que falam muito vão falar Continuar falando. indiscriminadamente sem se dar conta do lado, né, da outra pessoa. O que acontece é que muitas vezes você, de falar demais, perdeu o ponto. Agora imagina que você atende em consultório, então muitas vezes você vai falar com a pessoa, você vai explicar, etc. E obviamente é você mesma que vai fechar o atendimento, né? A pessoa, ok, vamos fazer. Tem gente que trabalha efetivamente numa área comercial, formal, vende coisas. Então imagina que você está vendendo para uma. Você é um vendedor extrovertido e o seu cliente é introvertido. E você está explicando demais, explicando, falando, às vezes você passou do ponto. A pessoa está cansada, ela já parou de processar, e você está ali porque a pessoa educadamente está assim, e a gente não percebe que quem fala bastante adora o palco, adora ter a chance de falar. Então, é isso que é um exemplo, dentre tantos outros, que a gente consegue olhar, né, e entender isso e saber como usar, com o objetivo de ter uma melhor interação, um melhor relacionamento. E, naturalmente, Eu acho importante. E vou ler aqui o que a Júlia colocou. Hoje em dia é tão importante a gente saber sobre padrões dos colaboradores. Na minha equipe, tenho aqueles que são mais comunicativos. Ela estava falando disso, ó, que são mais operacionais, e foi muito bom entender. Você sabe que outro dia, acho que ela continuou, ela falou bastante, porque assim consegui fazer o setor rodar legal, e uma boa evolução. Quero comentar um caso que aconteceu hoje, fui chamada na RH, e uma enfermeira entendeu uma devolutiva minha como uma direta. Ao invés de chegar e comunicar, ela preferiu passar para o RH. Com isso, gerou um ambiente desagradável para todos. Então, porque é isso que você está falando. O outro vai ler de outra forma, né? exato. Não tem jeito. Eu às vezes, é, quando eu estou muito distraída, eu vou fazendo, eu passo muito por isso. Agora, quando eu estou consciente, eu falo, não, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu tenho que falar mais alto, aqui eu tenho que falar mais baixo, porque eu também fiz PNL. PNL é Legal. sensacional. Tem Perfeito. lugar que você tem que esperar, tem lugar que você tem que agir, você tem que ter o que o outro espera de você naquele momento. Mas num almoço, dentro de um grupo de constelação, a gente põe numa lanchonete. Eles atendiam por processos. Então, eles têm o coisinho na mesa e atende, papapá. E uma amiga fez um comentário, e agora você falando, eu me lembrei disso. Pessoas que trabalham nesse tipo de produção não podem ser pessoas muito criativas, de tomar iniciativa, de fazer, porque elas não vão conseguir seguir o mesmo padrão sempre. Aqui tem que ser tudo sempre padronizado. A pessoa criativa, ela vai querer por algo novo, ela vai querer mudar, e não pode. Então, quando você vai fazer uma entrevista num lugar assim, eles vão contratar pessoas que vão seguir o padrão, não vão querer mudar as coisas. Então, normalmente não são pessoas muito ativas, né? Eu achei Pois muito é. legal isso. E você falou em entrevista, né? Me fez lembrar. Quando começou a pandemia, a gente precisou, né, durante o período de pandemia, contratar algumas pessoas para a equipe. E eu precisei fazer entrevistas online, né? Já tive que me adaptar, porque eu sou uma pessoa muito social, então eu precisava estar ali com a pessoa na minha frente, não na telinha, né? Mas, enfim, dei um jeito, me adaptei fazendo entrevista online.
Só que o detalhe é o seguinte, eu terminava a entrevista, né? E na época eu estava num quartinho, né? Na outra casa eu usava o quartinho das crianças como meu escritório na época, que acho que foi a realidade de um monte de gente de dar um jeito, né? E aí quando eu terminava e saía, a Bruna, minha esposa, falava assim, mas cada pergunta que você faz, Por quê? ela não entendia, né? Quer ver um exemplo? O que que Ah, te, o que que te faz, assim, o que define um final de semana legal para você? Tem gente que fala, é pegar o meu Netflix, deitar no meu sofá ou na minha cama, ou sei lá onde e tal, e maratonar. Legal, essa pessoa, tipicamente, ela é uma pessoa autopreservação. É uma pessoa que tem um instinto social mais reprimido, certo? Ela quer ficar com ela porque ela precisa do silêncio, do sossego, né? Precisa se retrair para se recompor de energias. Legal. Só que para minha área comercial, quando eu ouvia isso, eu falava, ai, que pena. Tchau. Por quê? Porque não é um instinto que no dia a dia vai se comunicar com as pessoas. Então era uma forma de eu entender. Agora, a pessoa que falava, não, na sexta-feira à noite, assim, sai do trabalho, etc., já vou para um happy hour, e tá? Você fala, putz, é a pessoa que se recarrega estando com pessoas. Essa é uma pessoa muito social. Logo, isso ela que você no dia a falou. dia, ela vai também ter um instinto social e vai usar isso no trabalho com clientes. É a pessoa que busca, que liga, que fala, etc. É normal dessa característica da pessoa, que é exatamente o que a vaga precisa. Então, como é que eu ia descobrir isso? Fazendo esse tipo de perguntas assim que parecia, na verdade, que eu só estava batendo um Isso papo para dar aí. uma descontraída. Legal, E legal. é exatamente esse tipo de pergunta que definia se a pessoa estava ou não estava no lugar certo para mim. Né? Então, você vê, mais uma vez, né? A inteligência do. E para você ver como é importante. A gente colocar a constelação ela vai ver o todo, a alma. Mas a constelação vai trazer possibilidades que as pessoas acessem também outras ferramentas. Por exemplo, vamos lá, tem essa pessoa que está aí, paradona. Essa pessoa que está paradona, ela tem questões que levam ela a estar nesse movimento. O que a constelação às vezes faz, e é possível, é modular essa pessoa a um novo padrão, acredite ou não. A pessoa sai de um momento e vai para outra postura. Ela vai continuar sendo ela, mas ela muda a postura dela no trabalho. Eu recebo uns feedbacks muito loucos, né? Mas a gente faz o curso de constelação numa escola aqui em Taubaté, que é bilíngue, e a gente só aluga sala. A gente não constela uma empresa ainda. Apesar das duas diretoras gostarem muito de constelação familiar. Uma delas falou para mim, por favor, continue dando curso aqui. Só do curso estar aqui, as laranjas podres da escola estão indo embora. Estão vindo pessoas muito mais alinhadas. É claro que elas também, com certeza, têm técnica, né? Legal. Mas, mas quando a gente não cura em nós as nossas questões, Sim. são pontos cegos que a gente não vê no outro. E aí eu vou dizer para você na sua própria próxima entrevista, você pôr na sua pergunta, como é que é seu relacionamento com a tua mãe? Pô, Já põe ela aí a entrevista dobra de tamanho, né? Aí a dobra de entrevista tem que ser de mais de tamanho. uma hora. Porque Bert Hellinger fala que quem não se dá bem com a mãe, normalmente não se dá bem com os colegas de trabalho e com a empresa, vai ter problemas dentro da empresa. Rola. Caramba, E essa diz pra que mim é toda nova. entrevista deveria ter essa pergunta. Como é seu relacionamento com a sua mãe? Porque pessoas que respeitam a mãe, respeitam os funcionários, o chefe, lidam bem com as pessoas, aceitam comando. Observa isso, depois você me conta. Legal, ótimo. Legal, Show de bola. né? Pô, eu acho que assim, a gente foi falando de uma maneira que a gente já foi indo e voltando, vamos dizer assim, né, para ir ali.
complementando as ideias e tal, né? Mas me diz aqui, ó, o que você poderia indicar como práticas para integrar, então, né, a constelação familiar e a vida, né, pessoal e profissional das pessoas e também das próprias empresas? Você tem alguma Vamos dica lá. para dar para gente? Como prática, se você está aqui com uma empresa e quer trazer um olhar da constelação para algo que está fora do alinhamento, tá? Ou que você queira buscar o que está faltando. Patrícia parece que vai, mas não vai, tá? A dica que eu tenho é você olhar de fora e fazer perguntas. As perguntas, não só na PNL, como na constelação, elas são essenciais para você encontrar a ferramenta certa que você precisa para resolver aquele problema. Por exemplo, tá bom, eu estou com esse problema aqui. Ele está aqui. O que eu posso fazer? Aonde falta eu olhar? O que eu não estou vendo que eu preciso ver para solucionar esse problema? Começa aí. Eu acredito, Júlio, que o primeiro passo, tanto na constelação quanto em qualquer momento, é você saber parar e identificar que algo está errado. Pronto. Perfeito. Se você não identifica que algo está errado e que você pode buscar ajuda, nada adianta. Agora, identificou, viu que é algo mais profundo, você pode fazer isso dentro de um estado de meditação. Por quê? Quando a gente fala de constelação, a gente fala de imagens e memórias que a gente carrega dentro de nós. Então, todas as informações estão em nós. Todas. E estão acessíveis a nós de uma forma inconsciente, que depois traz pessoas aqui que fazem fazer isso de forma consciente, né, Ju? Uhum. Mas a minha dica é, coloque as perguntas. Uma dica mais rica ainda é, vamos supor, eu sou dentista e um dos caras que eu admiro na odontologia é Narciso Baratieri e Lenin Tomé. São pessoas bem-sucedidas dentro da odontologia. E às vezes eu estou com um problema e eu falo para mim, o que será que essa pessoa faria diante desse problema? Você pode fazer uma coisa de PNL muito simples, mas que você pode entrar no campo da constelação, que é fazer a pergunta para essa pessoa. Então você põe duas folhas de sulfite. Uma é você e a outra é essa pessoa que é seu ídolo, a pessoa que você admira, foi bem sucedida dentro aí dessa área. Legal. Você fica de frente para esse papel, como se essa pessoa estivesse na sua frente. E você faz a pergunta: o que você faria diante desse problema? E aí, você digitou um código para essa nuvem de informação. Você sai do seu papel, entra no papel dessa pessoa e escuta essa pergunta como se você fosse essa pessoa. Nossa. Você não tem ideia como vem, de repente surge algo. E você fala, caraca! E a solução vem como um download mesmo. Por quê? Porque Nossa, toda fantástico. essa memória está disponível para todos nós. Isso também é constelação familiar. Isso Perfeito. aí, Júlia, e você? Conta para mim. O que Calma aí que você eu já dá vou de contar. dica? Só uma dúvida aqui, ó. Será que a gente está chegando em 1 hora aqui? Será que Não vai sei. ó, vamos só combinar aqui Não que se por acaso pode. encerrar, a gente entra rapidinho só para finalizar, tá bom? Pode ser que Vamos lá. caia. Eu não lembro, parece que agora está limitado a 1 hora. Ou tem alguma situação que limita. Mas enfim, legal. Bom, e o que eu posso trazer aqui como dicas, então, para a gente também, né, trazer essa integração da inteligência relacional no dia a dia das pessoas, primeira coisa é a empatia, né? O ato de você buscar entender as pessoas a partir desse jeito dela, vamos dizer assim, né, de uma forma bem informal, né? A partir desses parâmetros de comportamento, já é uma questão de empatia. Né? E a partir disso, você também
aplicar ali a escutativa, né? A gente ouve muita gente falando ou indicando a escutativa, mas de fato é uma das ferramentas mais importantes que existe. Por quê? Quando a gente fala de relacionamento, inteligência relacional, eu vou reforçar essa expressão, a gente está falando de formas a maximizar ou melhorar relacionamento. E pelo amor de Deus, se não existia coisa mais poderosa do que você parar e ouvir a pessoa, olhar, né? Se possível nos olhos, mas tem gente que não consegue, tudo bem e tal, mas você vai mostrar para a pessoa que você está ouvindo, então o que de fato é escutativo. Você ouvir, você responder quando a pessoa tem as suas questões, né, tem suas inquietações, suas preocupações, você conseguir responder, se colocar no lugar dela. Às vezes a pessoa só precisa mesmo falar, ela nem... Quantas vezes na vida a gente fala para alguém coisas e você não está nem contando ou falando alguma coisa porque quer que a pessoa te dê uma resposta, é só para que você tenha alguém para te ouvir, né? Eu acho que uma das coisas que vai realmente ajudar nos relacionamentos é isso, é a escutativa e empática, tá bom? E quando a gente fala, seja na vida pessoal, mas principalmente na profissional, é a questão de resolução de conflitos, né? Então é você ter uma comunicação eficaz nesse sentido, tá? Às vezes as pessoas entendem as coisas da forma como elas imaginavam, né? Então, assim, você sabe que a PNL tem uma das prescrições que diz assim, né, que as pessoas não reagem à realidade em si, mas à sua percepção dos fatos, né? Ou seja, é a forma como ela vê o mundo, a forma como ela leu a coisa, a forma como ela interpretou. Isso, naturalmente, traz, isso está atrelado a todas as situações ali, seja a criança ferida, que muito se fala em tantos cursos, né? As questões que ficam aí do ponto de vista de constelação e tudo mais, né? Quer dizer, as pessoas guardam a sua interpretação de determinados fatos, né? E a partir disso ela reage. Então, muitas vezes, determinados conflitos vêm exatamente de uma interpretação equivocada de determinadas situações, né? Você mesmo deu um exemplo agora há pouco da pessoa ali que estava tendo um desentendimento e tudo mais, quando na verdade ela podia meramente ter uma interpretação, ou seja, ela ouve, a gente tem esses problemas, né? De ouvir as coisas e colocar a interpretação da fala do outro do jeito que a gente quer, né? Às vezes, quantas vezes a gente não quebra a cara de dar uma oportunidade ou você ouve a continuidade da história de alguma maneira, você entende que não era bem o que você pensou que era e que muitas vezes já te levou a ficar irritado e já, sabe, de repente a gente ouve alguém, meramente um áudio, uma mensagem. O WhatsApp hoje em dia tem, né, ele é um dos elementos que pode causar esse tipo de desentendimento. Por exemplo, a pessoa leu e não respondeu. Meu Deus do céu, né? Que caos. A pessoa já começa a interpretar, pô, mas, tá vendo? Não tem consideração, onde já se viu, e não sei o quê, e tal. De repente, você encontra a pessoa, aconteceu alguma coisa, e obviamente ela não ia dar atenção para o celular porque se machucou, enfim, sei lá, um susto, quase bateu o carro, não sei. E aí aquele tipo de situação que você quer falar, que vergonha. Ainda bem que eu não falei, eu só pensei, né? Porque é tipo da coisa que a gente tem essa interpretação. Então, esse olhar e ter esse cuidado com a comunicação, né? Para você transmitir aquilo que de fato você quer. E quando nós temos conhecimento de algumas ferramentas para compreender melhor o outro, a gente consegue melhorar ainda mais essa situação. Por quê? Porque você já busca o caminho mais correto para entregar a mensagem para aquela pessoa e minimizar a chance desse desentendimento. Então, isso é o que eu chamo de inteligência relacional. Aqui, ó, uma aluna colocando aqui, ó, que ela
falou comigo essa semana, falou, não, minha tia faleceu e eu não fui, porque ninguém quis me dar carona no grupo da família. Falei, mas você pediu a carona? Ela falou, eu falei que eu ia de BlaBlaCar. Falei, então você não pediu a carona. É, Aqui ela colocou, eu coloquei pra ela, mas prima, você pediu a carona? Porque a pessoa não precisa entender o que você não disse claramente. Então pois isso é é. muito legal. E tudo tá junto, porque o que tá claro fica mais fácil para eu responder, né? Sim, É isso aí, pois é. Júlio. E aí, para quem quiser conhecer mais constelação, aplicar nas empresas, na vida, eu tá aí o meu Instagram, estou sempre fazendo os grupos, tenho o curso Fluxo da Vida, que fui eu que criei, e a gente está fazendo também um grande movimento. Fico feliz de trazer uma pessoa tão capacitada que nem o Júlio aqui no meu Instagram. Da próxima vamos Obrigado. fazer no seu, combinado? E, Combinado? e ele também tem uma mentoria, né, Júlio? Conta para mim como é que funciona. Legal. Patrícia, eu percebi o quanto tanto as empresas perdem, como os profissionais perdem em função dessa questão de as pessoas viverem numa espécie de um piloto automático, tá? Então, eu acabei fazendo um trabalho para ambas as direções. Então, eu tenho um trabalho tanto para as empresas, né, fazendo palestras, workshops, treinamentos, mentorias para a empresa, ajudando a equipe, levando essa inteligência relacional de várias formas, né, em várias pílulas diferentes, né, para a gente conseguir entregar isso para a equipe, para líderes, por exemplo, só para time de RH ou somente para time de vendas, enfim, cada coisa, né? Então a gente vai colocando um tijolinho em cada um deles, mas sempre com esse olhar de fazer essa unidade, né, desse conhecimento, dessa inteligência relacional, buscando maximizar as relações dentro da empresa, entre as pessoas, entre as áreas, né? Que vai ajudar a resolver questões de engajamento, motivação, retenção de talentos, né? Clima organizacional, rotatividade, absenteísmo, segurança no trabalho, tem um monte de coisa, tá? Então, esse é um pacote de coisas. E, do outro lado, né, que eu também quero privilegiar ou valorizar as pessoas que têm as iniciativas, como eu tive na minha, né, ao longo da minha carreira, e muito do que eu estudei foi porque eu fui atrás, ou eu que, né, encontrei os cursos e fui gostando da ideia de me desenvolver. Então, eu acredito que tem bastante profissionais também que têm esse interesse, têm essa paixão. Então, ali eu também tenho uma mentoria para ajudar as pessoas a sair do piloto automático, né, Legal. ter acesso a um pacote, né, a um conhecimento, ferramentas. Inclusive, eu trago muitos insights de carreira, como eu comentei, né, uma carreira internacional, gestão, liderança, etc., para trazer para as pessoas algumas dicas de ouro ali que elas podem Sim. aplicar para conseguir se posicionar de uma maneira a chamar a atenção da sua liderança para ser o próximo a subir, né? E ela ser um protagonista da sua própria história. Então, esses são os dois modelos de trabalho que eu levo aí a partir dessa mesma lógica de inteligência relacional. Sou fã, Júlio. Sou fã. Ah, Sou fã obrigado. porque eu acredito que é necessário, eu acredito que tudo que a gente faz a serviço da vida, a serviço do crescimento, tem que ser estimulado, tem que ser aproveitado. E eu fico com meu coração aquecido de ter feito essa live aqui do seu lado. Eu gosto muito de você, da sua família, Obrigado. e eu acredito que tem força isso aí, meu amigo. E vamos embora, porque as pessoas hoje estão precisando, principalmente as pessoas boas, né? Porque existe uma crença coletiva que precisa ser quebrada, que só pessoas ruins e corruptas têm dinheiro. Então eu falo, não. Não, Quando você fala isso, você deixa de ganhar dinheiro
que sobra para eles. Poder dizer assim, não, pessoas boas como eu podem ganhar dinheiro, podem ser felizes, ter as suas conquistas, porque o dinheiro, o sucesso, a felicidade, a leveza de caminhar na vida não tem preço. E o que a gente faz, o que você faz e o que eu faço através da constelação é encontrar esse caminho de força e de equilíbrio, onde a pessoa pode ter o dinheiro, pode ser bem-sucedida, não precisa ter, mas dentro daquilo que ele se sente feliz e confortável com a sua família, com o seu jeito. Então, coração aquecido, deixo essa live hoje com muito carinho. Obrigada a todos que participaram. Alguns eu conheço, outros novos. Fiquei só de olho aqui nas perguntas. A Gi colocou perfeito, como sempre. Gi é empresária também. Vários Legal. empresários aqui na live que eu conheço. Espero que tenham aproveitado um pouco de Ó, você. então vamos fazer uma coisa bem rapidinho. Rapidinho, Eu vou colocar aqui, ó, é bem rapidinho, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, rapidinho. o meu Instagram, para que as pessoas Isso. que não Ah, verdade, porque tá no meu, né? Isso aí. se vieram, né? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Vejam aí para mim se apareceu. Será que apareceu? Para mim ainda não. Chegou. Perfeito. Chegou? Arroba juniorc.bertin. Isso, esse é o meu Instagram, tá? Então, o pessoal que está acompanhando aí, fiquem à vontade, mandem perguntas ali no direct, comentem pra gente lá, né? Eu vou ficar muito feliz em responder algumas perguntas aí de vocês. Então, me deem um feedback, por favor, do que vocês acharam. E estou à disposição também para tirar alguma dúvida de vocês, tá bom? Obrigado É isso pela aí. participação de todos. Beijo, Júlio. Beijo, Bruna, que eu tô vendo ela aqui. Pri também, que é Tiete. Né, Pri? Isso aí. Tchau para vocês. Tchau, 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 boa Júlio. noite. Até a próxima. Obrigado, Patrícia. Obrigado mesmo, viu? Um abração.